Aleluia, glórias a Deus e exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Meus amados ouvintes, amigos e amigas, irmãos e irmãs, paz do Senhor. Aqui é o vosso amigo, irmão em Cristo, presbítero, Beronildo Santo, com a palavra de Deus. Hoje, despertei com o meu coração desejoso de falar a palavra de Deus. Já no primeiro vídeo, o Senhor me permitiu falar a respeito dos pastores, baseado na palavra de Deus, no livro do profeta Jeremias, capítulo 23. Quando o profeta diz, Deus falou, quando Deus não falou, o preço é caro. O Senhor Jesus Cristo deu a honra a muitos homens para ministrar a sua palavra, mas é para ensinar a verdade, é para ensinar o povo ao caminho do arrependimento, ao caminho da verdade, ao caminho da sinceridade, a ensinar o povo a seguir e entrar pela porta estreita, porque larga e espaçosa é a porta que conduz à perdição. E muitos são os que estão entrando por ela. E até mesmo na casa do Senhor. Muitos que dizem ser pastores estão sendo omissos, estão omitindo a verdade. Está deixando que o mundo e a voz do mundo fale mais alto do que a palavra de Deus. Outrora, muitos dos senhores, não estou generalizando, mas muitos ensinavam a verdade, muitos ensinavam a Bíblia, mas aí o mundo começou a dizer que muitas coisas é coisa do homem, é da cabeça do homem, ou é usos e costume. Mas eu quero dizer para os senhores, ministros do Evangelho, para as ovelhas da casa do Senhor, ainda que pareça muitas coisas ser da cabeça do homem, ser usos e costume, mas se a Bíblia fala que é errado, leva fé, é errado, é pecado. Se está escrito na Bíblia a respeito de qualquer coisa, e esse assunto, seja ele qual for, seja sobre veste, seja sobre as palavras, seja as nossas atitudes, seja o que for, se a Bíblia diz, não faça, porque os que fazem não herdarão o reino dos céus, o conselho de Deus é não faz. Um exemplo, quando a Bíblia diz para não mentir, não minta, porque não foi qualquer um profeta, não foi um sacerdote do passado, não. Foi o próprio Senhor Jesus Cristo quem ensinou que mentirosos não herdarão o reino de Deus. Então isso não é usos e costume, é doutrina. Se a Bíblia fala das vestes, que as nossas vestes devem ser decentes, então nós devemos andar decentemente. É porque é Bíblia, não é usos e costume, como o diabo tem infiltrado na mente de muitos, até mesmo muitos cristãos. E às vezes a gente sai por aí vendo pessoas que dizem ser cristão, mas vestindo-se igual ao mundo, falando igual ao mundo, vivendo e apreciando as coisas do mundo. E a Bíblia está falando, os que tais coisas cometem não herdarão o reino do céu. Então eu te aconselho, como presbítero, como ministro do Evangelho, porque Pedro falou, eu também sou presbítero, e quando ele falou para ensinar, separar os diáconos, ele disse, nós estaremos no ministério da palavra, ensinando a palavra.
Então a função do presbítero é ensinar. Ouve quem quer, obedece quem tem juízo. Não a mim, mas o que a palavra de Deus está dizendo. Se a palavra de Deus fala não minta, não minta. Não roube, não roube. Não xinga, não xinga. Que não saia da vossa boca a palavra top, não saia, não deixa sair. Se a palavra de Deus está dizendo para não ter inimizade, não tenha inimizade. Se a palavra de Deus diz para termos união, tenha união. Porque sem a qual ninguém verá a Deus, a união e a santificação. Mas por que que hoje em dia muitos estão andando igual ao mundo? Obreiro, andando no mundo de qualquer jeito. Você olha dentro da igreja, você vê de paletó, terno e gravata, é uma benção. Mas você vê ele lá no mundo, você não sabe se você tá falando com aquele irmão que estava lá dentro da igreja, que é crente, que era crente de paletó e gravata, não, ou você é um mundano. Ai, irmão, você está exagerando, porque não pode não. Agora cabe a você obedecer. Jesus Cristo disse, olha, porfiai, procurai, se esforçai para entrar pela porta estreita, porque larga e espaçosa é a porta que conduz à perdição, e para a tristeza, eu vou radicalizar na palavra, e para a desgraça de muitos, quando tocar a trombeta vai ser surpreendido. Por quê? Porque amou mais as trevas, porque preferiu andar mais conforme o mundo. Suas palavras não é palavra de cristão, o seu exemplo não é exemplo de cristão, a sua conversa não é uma conversa de cristão. Às vezes dá nojo conversar com certos irmãos, com certas irmãs. É tanto palavrão em poucos minutos que dá vergonha. Nós como homens sentimos vergonha. Imagina o Espírito Santo de Deus. Quando você começa a conversar com o irmão falando uma coisa, é tanta nojeira que sai dessa boca. E eu fico pensando, como pode essa pessoa, esses irmãos, dizer que ainda está cheio do Espírito Santo, se o fruto do Espírito são coisas boas, coisas agradáveis, e isso inclui as palavras, isso inclui nossas atitudes. Fica perto de certos irmãos, você fica envergonhado. Mas, culpado é o quê? Muitos líderes têm abrido as portas. Muitos líderes têm deixado, têm escancarado. E para piorar, têm feito igual ao mundo. Então, acorda enquanto é tempo. Mas eu quero também, nesta oportunidade, falar para os profetas. Profeta profetizar é fácil. Deus manda dizer, enche o peito. Deus manda dizer, com o coração cheio de adultério, com a boca cheia de mentira, com a vida toda atrapalhada. Como que Deus manda dizer? Deus manda dizer para você, profeta, para mim, profeta, conserta, põe a vida no altar, se conserta diante do Senhor, se posiciona, conserta a tua vida para depois entregar a mensagem do Senhor. E agora eu vou ler aqui para os profetas, para você que fala, Deus manda dizer, cuidado. Se Deus não mandou você dizer, homem, não diz não. Se Deus não mandou você dizer, mulher, não diga que Deus mandou, não. Não fica aí querendo ganhar fama, sucesso, dinheiro e ser beneficiado através dos dons, que a casa vai cair para o seu lado. Ah, vai. Mas, irmão, você está radicalizando? Estou radicalizando. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo do Senhor está enojado. O Espírito do Senhor está com vergonha. O Espírito Santo de Deus está triste. O Espírito Santo de Deus está aborrecido com esse monte de profeta de Baal, esse monte de profeta mentiroso, esse monte de profeta interesseiro, esse monte de profeta bajuladores, que está vendo que o irmão está todo errado, está vendo que a pessoa está toda atrapalhada, está precisando da palavra de conserto, está precisando da palavra de correção, está precisando da palavra de advertência, mas não fica bajulando, passando a mão na cabeça. Olha, Deus manda te dizer que vai te dar isso, vai te dar aquilo. Para, mentiroso, acorda! Xaraman, tecom, manergia subedefai.
Desperta. Para com isso. Está chegando a hora. Abre o olho. Para de mentira, para de profetizar mentira, para de profetizar coisas da tua carne, para profetizar bajulações para pastores, bajulações para a igreja, bajulações para empresário, bajulações para quem quer que seja, só porque te ajuda num dinheiro, só porque te ajuda numa oferta, só porque te paga para você ir pregar na igreja. Para com isso. Se você for convidado, pregue a palavra. Ensina a verdade, o povo precisa da verdade. A trombeta está aí para tocar. Sabe o que Paulo falou? Eis aqui, irmão, vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. É isso. Mas para ser arrebatado, o escritor aos Hebreus diz, santificai-vos. Para, profeta, de profetizar mentira, de profetizar que Deus manda dizer quando Deus não diz. Para de dizer que Deus está dizendo quando Deus não está falando nada. Para de querer ganhar fama, de querer ganhar sucesso, de querer ganhar, ser bem sucedido às custas ou através dos dons do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo é para exortar, é para corrigir e é para ensinar, consolar. Como fica aí bajulando, você está vendo que a pessoa está errado. A pessoa está fazendo e falando coisas que Deus não se agrada e você está aí bajulando, dizendo que Deus manda dizer. Como Deus pode estar se agradando se Deus manda dizer arrependei-vos, consertai-vos? Eis que se o povo que chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter e se arrepender do seu mau caminho, eu ouvirei do céu. Mas a pessoa está aí toda mentirosa, atrapalhada, comprando e não pagando, pegando emprestado, não devolvendo, falando e não cumprindo. Como que pode? Está vivendo e falando igual ao mundo, andando igual ao mundo. Você acha que o Espírito Santo vai chegar? Filhinho, filhinha. Para. O Espírito Santo de Deus manda dizer, arrependei-vos. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Está chegando a hora. Está chegando o momento do arrebatamento da igreja. Vamos parar, profeta, com esse negócio de mentira. É um dos sinais que Jesus Cristo falou quando os discípulos perguntaram, Senhor, diga-nos, que sinal haverá da tua vinda e da do fim do mundo? Diga-nos, Senhor. E ele disse, nos últimos dias haverão muitos falsos mestres, falsos doutores, falsos profetas, muitos enganadores. Quem fala a verdade, quem fala a palavra de Deus, quem fala a mensagem do Evangelho, fala arrependei-vos, conserta, não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque quem ama o mundo, o amor de Deus nele não está. Se a Bíblia está dizendo que o amor de Deus não está em você, nessa pessoa que está igual ao mundo, como é que eu posso chegar, ou como é que você, profeta, pode chegar e falar que Deus vai te abençoar? Vai não. Vai não. Deus abençoa aqueles que se arrependem. Deus abençoa aqueles que se consertam. Deus abençoa aqueles que abandonam o pecado. Aqueles que amam o mundo, Deus não abençoa, não. O amor de Deus não está nele. Tiago, capítulo 4, versículo 4, está dizendo que se você faz amizade com o mundo, constitui-se inimigo de Deus. Como é que o profeta vai dizer que você está bem? Como é que o profeta vai dizer que Deus está te abençoando? Como é que o profeta vai dizer que Deus tem uma bênção para você se Deus está mandando consertar? Se a Bíblia está mandando põe a vida no altar, santificar, e sem a santificação ninguém verá a Deus. Hebreus 12, 14. Eu vou só ler a respeito de vós, profetas mentirosos, caluniadores, bajuladores, interesseiros. Aleluia! Jeremias, você tem Bíblia? Você lê a Bíblia, profeta? Então abre aí a tua Bíblia comigo, Jeremias. Jeremias! Eita glória! Capítulo 23, a partir do versículo 9, para os profetas dos nossos dias. Eu vou ler até o versículo 23, porque é a palavra. Quem fala a palavra pode dizer, Deus manda dizer. E Deus me manda dizer dentro da palavra. Ai de vós, profeta. Vamos ler. Quanto aos profetas, já o meu coração está quebrantado dentro de mim. Todos os meus ossos estremecem. Sou como homem embriagado e como homem vencido pelo vinho, por causa do Senhor e por causa das suas santa palavra.
porque a terra está cheia de adúlteros e chora por causa da maldição. Os pastos desertos se secam, porque a sua carreira é má e a sua força não é reta. Porque tenho tanto o profeta como o sacerdote, tanto o profeta como o sacerdote, ministro, pastores, obreiros, dirigentes de igreja, que está permitindo o pecado, que está permitindo os crentes viver de qualquer maneira, que está permitindo a obra do Senhor viver de qualquer maneira, aceitando o mundo. Olha aí, ó, porque tanto o profeta como o sacerdote, não estou generalizando, estou falando para aqueles que estão na casa do Senhor dizendo que é pastor, mas está vivendo igual ao mundo. Dizendo que é pastor, mas está permitindo o mundo dentro da igreja. Dizendo que é pastor, mas está levando as ovelhas para o caminho, pela porta larga e espaçosa. Diz que é pastor, mas não ensina a verdade. Diz que é profeta, mas não ensina a palavra do Senhor. É para você essa mensagem. Porque tanto o profeta como o sacerdote estão contaminados. Até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. Versículo 11 do capítulo 23 de Jeremias. Portanto, o seu caminho lhes será como lugares escorregadios. Não na escuridão serão empurrados e cairão nele, porque trarei sobre eles mal no ano da sua visitação, diz o Senhor, ó profetas e sacerdotes de Baal. Nos profetas de Samaria bem vi loucuras, profetizaram da parte de Baal e faziam errar o meu povo. Isso se estende também ao nosso dia, porque Paulo falou que nos últimos dias haverá muitos amantes de si mesmo, muitos que darão ouvido à doutrina de demônio. Mas leia comigo Jeremias. Profetizavam da parte de Baal e faziam errar o meu povo. Mas nos profetas de Jerusalém veio uma coisa horrenda. Cometem adultério, andam com falsidade, fortalece as mãos dos malfeitores para que não lhes convertam das suas maldades. Eles têm se tornado para mim como Sodoma e os seus moradores como Gomorra. Portanto, presta atenção, profetas e sacerdotes da casa do Senhor, que está permitindo o pecado entrar na igreja. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas: eis que lhes darei a comer losna, e lhes darei beber água de fel, porque os profetas de Jerusalém saiu a contaminação sobre a terra. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvido às palavras dos profetas que entre vós profetizam e fazem-vos desfanecer, pois falam da visão que do seu coração e não da boca do Senhor. Igreja, aqui está dizendo para não dar ouvido a esses profetas. Igreja, irmão, irmã, se você tem problema nesta vida, está com a vida atrapalhada, está com problema, procura consertar, procura colocar a vida no altar. Não fica ouvindo esses profetas mentirosos, dizendo que, olha, Deus vai te abençoar, Deus tem se agradado de ti. É mentira. Deus não tem se agradado, porque o Espírito Santo de Deus não se agrada de mentiroso, de fofoqueiro, de caluniador, de invejoso, de coisas, de pessoas que estão na igreja, mas estão andando igual ao mundo. Mentira. A Bíblia que está dizendo: não deis ouvido a esses profetas. Assim, não lhes darei, não dê ouvido. Assim diz o Senhor. Versículo 17. Dizem continuamente aos que me desprezam: o Senhor diz, olha isso. O Senhor disse: paz tereis. E a qualquer que anda segundo a dureza do seu coração, diz: não virá mal sobre vós. Vai vir sim. Vai vir sim. Profetas mentirosos, profetas de Baal, profetas interesseiros em pix, profeta interesseiro em oferta, profeta interesseiro em enriquecer, profeta interesseiro em ganhar benefícios e fama às custas do dom do Espírito Santo. Mas vai vir mal sim. 18. Porque quem esteve no conselho do Senhor, e quem viu e ouviu a sua palavra, quem esteve atento à sua palavra e ouviu, eis que, olha isso, presta atenção, versículo 19 do capítulo 23 de Jeremias. Eis que saiu com indignação
a tempestade do Senhor, uma tempestade penosa cairá cruelmente sobre a cabeça dos ímpios e de todos aqueles que se dizem cristãos, mas vivem como ímpio. Não se desviará a ira do Senhor, até que execute e cumpra os desígnios do seu coração. Nos últimos dias entenderei isso claramente. Não mandei esses profetas, contudo eles foram correndo. Não lhes falei, contudo eles profetizaram. Mas se estivessem estado no meu conselho, então teriam feito o meu povo ouvir as minhas palavras. Se esses profetas estivessem na presença do Senhor, ele vos faria ouvir a palavra da verdade, a palavra de salvação. As minhas palavras e teriam feito voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Porventura, sou eu Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Conserta, não dê ouvido. Igreja, quem está nessas igrejas que não ensina a palavra, que não ensina a verdade, sai dela. Sabe por quê? Porque a Babilônia vai cair. Tá chegando o dia, tá chegando a hora. Não se empolga com igreja grande, não se empolga com igreja famosa, não se empolga com pastores famosos. Presta atenção, esses empresários da fé não estão nem aí para sua alma. Jesus está voltando. Jesus está dizendo, quem tem ouvido, ouve a palavra do Senhor. Quem tem ouvidos, ouve a mensagem do Evangelho. Quem tem ouvido, conserta. Mas, irmão, você está generalizando, está falando... Presta atenção nisso. Gálatas, para finalizar. Gálatas, aqui, ó. Capítulo 5, versículo 17. Versículo 16 diz assim para finalizar. Porém digo, andai em espírito, não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne. Estes se opõem um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são conhecidas, as quais são, preste atenção, anota e vê. Se você estiver falando e fazendo alguma dessas aqui, e algum profeta falar que você está bem, você não está não. Presta atenção. Porque as obras da carne são conhecidas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades. Fica de mal, cuidado. Porfia, emulações, iras, ficar com ódio, pelejas, dissensões, fofoquinha, disse-me-disse, nas igrejas do Senhor, invejas, heresias, homicídio, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes. Quem faz isso não herdará o reino do céu. Amém? Que Deus te abençoe. Que o Espírito Santo de Deus faça chegar ao seu coração onde quer que você esteja essa palavra. Se você é crente, quer ir para o céu, ouve a palavra do Senhor. Não se deixa levar por pastores, sacerdote, ministro, profeta, dizendo que está bem quando não está bem, não. Porque a trombeta vai tocar, querendo ou não. Apocalipse 3:11, eis que venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. A verdadeira profecia não é baseada em bajulações, não é baseada em alimentar ego ou satisfazer. A verdadeira profecia é conserta-te, arrepende-te, porque está chegando o reino de Deus. Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, aqui o vosso amigo, irmão, presbítero, missionário, Deronildo Santos, falando a palavra do Senhor. E digo com autoridade, assim diz o Senhor, em nome de Jesus. Fica com essa palavra. Amém.